O cessar-fogo entre Israel e Hezbollah chegou ao fim, e a fronteira norte agora está em alerta máximo. O que isso significa para a segurança regional e o futuro de ambos os países? Fique com a gente até o final para entender os desdobramentos desse conflito. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa crise. A trégua de 60 dias entre Israel e Hezbollah foi um alívio momentâneo, mas agora, com seu fim, as tensões dispararam. Israel, que vinha em alerta, sabe que qualquer movimento errado na fronteira norte pode resultar em uma escalada violenta. A comunidade internacional observava de perto, mas ninguém esperava que o retorno às hostilidades fosse tão abrupto. Após 2 meses de relativa calma, as forças de Israel se preparam para um novo cenário, onde o foco se volta para a segurança e proteção de suas fronteiras. Isso significa que a estabilidade, até então esperada, foi substituída por uma nova onda de incertezas e confrontos. A situação é ainda mais tensa quando vemos que as provocações do Hezbollah se intensificaram ao longo desse período. Se o grupo libanês pensava em se reerguer após a pausa, agora, com o fim do cessar-fogo, ele parece disposto a mostrar que as hostilidades nunca pararam de fato. Israel, por sua vez, está em total alerta, com suas forças militares na fronteira prontas para qualquer ataque. O fim do cessar-fogo, portanto, é um ponto de inflexão que não pode ser subestimado, tanto para os civis que vivem na região quanto para as estratégias militares que Israel terá que adotar daqui para frente. Como uma peça no xadrez geopolítico do Oriente Médio, Israel entende que a saída do Hezbollah de sua zona de influência é crucial para garantir sua segurança. O fim da trégua marca o início de uma nova fase, onde cada movimento pode ser decisivo para o futuro da região. As ameaças de retaliações e novos ataques fazem parte dessa dinâmica, e Israel terá que responder a tudo isso com precisão e eficiência. Essa situação nos deixa com uma pergunta crucial: como Israel reagirá a essa nova ameaça sem causar uma guerra total? É aí que entra o próximo capítulo dessa história, os ataques e as represálias que já estão sendo planejados. A tensão na fronteira entre Israel e o Líbano chegou a um ponto de ebulição quando centenas de libaneses desrespeitaram as advertências israelenses e tentaram invadir o sul do Líbano. Esse ato de provocação foi um claro reflexo da crescente insatisfação com a situação, mas também um reflexo da mobilização do Hezbollah, que vem alimentando um clima de desespero e resistência. A entrada nas aldeias e a tentativa de confronto direto com as forças israelenses não só resultaram em tragédia, mas também em um novo capítulo de violência. Os números são alarmantes: 15 mortos e 83 feridos, incluindo soldados libaneses, mostram a gravidade da situação. A resposta das forças israelenses foi direta e implacável, seguindo o protocolo de defesa, com a intenção de manter a integridade de suas fronteiras. No entanto, a intensidade do conflito também revela um ponto mais sombrio: a frustração crescente entre a população libanesa. Para muitos, a busca por retomar o controle do sul do Líbano não é apenas uma questão territorial, mas uma luta simbólica, alimentada por discursos radicais que estão no cerne das disputas com Israel. A brutalidade das imagens e a perda de vidas humanas apenas exacerbam o sofrimento e a percepção de que a paz é algo cada vez mais distante. Mas o que está em jogo é muito mais do que essas mortes individuais. Ao desafiar a advertência israelense, muitos libaneses não apenas enfrentaram as forças de Israel, mas também as próprias forças do seu governo. O exército libanês, mesmo com seus próprios soldados feridos, se vê entre o fogo cruzado de uma guerra que não desejava, mas a qual foi arrastado por seus próprios conflitos internos e por alianças internacionais. A pergunta que fica é: até quando o Líbano vai aguentar essa pressão interna e externa antes que a situação se agrave ainda mais? A continuação dessa trajetória pode colocar toda a região à beira do colapso. A mobilização popular em torno do Hezbollah no Líbano tem ganhado força nos últimos tempos, especialmente com a cobertura midiática de emissoras como a Al-Manar. Em um momento de grande tensão, essas imagens de manifestantes carregando bandeiras e retratos de combatentes mortos servem não apenas como um símbolo de resistência, mas também como um grito de união de um povo que se sente ameaçado e em busca de redenção. O Hezbollah, com seu apoio popular, usa essas manifestações como um meio de afirmar seu poder sobre a população, mostrando que sua luta não é apenas militar, mas também política e social. Essas imagens transmitidas pela Al-Manar têm um efeito profundo na formação da opinião pública,
criando um clima de solidariedade e apoio ao grupo, principalmente entre aqueles que se sentem marginalizados ou desiludidos com o governo libanês. A propaganda é uma ferramenta poderosa e, ao mostrar os rostos de combatentes mortos, a emissora não só homenageia esses mártires, mas também incita um sentimento de sacrifício e heroísmo entre os seguidores do Hezbollah. Isso fortalece o movimento, mas também aprofunda a divisão entre os que apoiam o grupo e aqueles que defendem uma solução pacífica e diplomática para o conflito. O que está em jogo, porém, é a manipulação emocional dessas imagens. Ao exibir os rostos dos combatentes mortos, o Hezbollah se apresenta como a vanguarda da resistência, alegando que sua luta é pela liberdade e pela soberania do povo libanês. Para muitos, isso é um chamado para unir forças contra o inimigo comum, Israel. Para outros, no entanto, a glorificação da violência e da morte só alimenta a mais radicalização e prolonga o sofrimento. O Líbano, que já tem tantos desafios internos, vê-se dividido entre aqueles que se alinham com o Hezbollah e os que temem uma escalada ainda mais violenta. Mas até onde essa mobilização pode ir antes de resultar em um confronto irreversível? O futuro da região depende dessa linha tênue entre a paz e a guerra. A presença contínua das tropas israelenses no sul do Líbano, apesar dos acordos de cessar-fogo que exigem a retirada total, levanta uma série de questões sobre a interpretação e aplicação desses acordos. Israel alega que sua presença é essencial para garantir a segurança na região e evitar que o Hezbollah retorne à área, fortalecendo sua infraestrutura e aumentando a ameaça à segurança do Estado judeu. Segundo Tel Aviv, a retirada total não é viável enquanto o Hezbollah continuar a operar livremente ao norte da fronteira, o que justificaria a manutenção de uma presença militar estratégica. Entretanto, essa justificativa de Israel para manter suas forças no Líbano é vista com ceticismo por muitos, inclusive pela comunidade internacional. A acusação de que o Estado israelense estaria violando acordos e desrespeitando a soberania libanesa é um ponto crítico, especialmente entre os libaneses que defendem a completa retirada das tropas estrangeiras. A postura de Israel reflete uma lógica de segurança que prioriza a contenção do Hezbollah, mas essa mesma presença militar se tornou um ponto de fricção, alimentando ainda mais a tensão entre os dois países, em muitos casos, sendo usada como argumento por grupos radicais que se opõem ao governo libanês. A situação, então, se torna um ciclo vicioso. Israel teme o crescimento do Hezbollah no sul do Líbano, enquanto o Líbano, por sua vez, vê essa presença militar como uma ocupação. A retirada total, conforme estipulado pelo acordo, permanece uma questão difícil, já que a ameaça do Hezbollah ainda paira sobre a região. O que se observa é um cenário onde a segurança de Israel é constantemente colocada à prova, mas também onde a estabilidade do Líbano continua sendo arriscada por essa intervenção militar prolongada. Como esse impasse será resolvido? A resposta, parece, está longe de ser simples. O impasse sobre a retirada das tropas israelenses do Líbano gerou um clima de acusações mútuas entre os dois lados. O exército libanês, por um lado, acusa Israel de não cumprir os termos do acordo de cessar-fogo e de prolongar sua presença militar no sul do país. Segundo os libaneses, a presença israelense não apenas desrespeita a soberania do Líbano, mas também prejudica a estabilidade da região, colocando em risco os esforços para alcançar uma paz duradoura. Para eles, a retirada deveria ter ocorrido de forma imediata e sem condições, conforme os termos negociados no início do cessar-fogo. Por outro lado, Israel argumenta que a implementação do acordo por parte do Líbano não foi completa, e que a retirada das suas tropas não pode ser realizada enquanto o Hezbollah continuar a atuar no sul libanês. Tel Aviv afirma que a presença das forças do Hezbollah em áreas próximas à fronteira com Israel representa uma ameaça iminente à segurança do país, e que o Líbano, ao não desarmar esses grupos, não está cumprindo sua parte no acordo. Para Israel, a retirada seria possível apenas se as condições de segurança fossem garantidas, o que, até o momento, não aconteceu. Esse impasse entre acusações e justificativas reflete um cenário de desconfiança e complexidade, onde ambos os lados veem a outra parte como responsável pelos atrasos e pela falha no cumprimento do acordo. O que se vê é uma falta de cooperação efetiva, onde, em vez de buscar soluções, os países se acusam mutuamente, alimentando ainda mais a tensão na região. E enquanto esse jogo de acusações continua, a pergunta persiste:
Qual será o próximo passo para resolver o impasse de maneira definitiva e garantir a paz na fronteira norte de Israel? Quando o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah começou a falhar, um novo capítulo se abriu nas negociações internacionais, com os Estados Unidos e a França desempenhando papéis cruciais na mediação entre as partes. Ambos os países têm interesses estratégicos na região e foram rápidos em oferecer sua ajuda para tentar evitar uma escalada mais ampla do conflito. Os Estados Unidos, como um aliado forte de Israel, e a França, com sua tradicional influência no Líbano, têm tentado estabelecer uma nova rodada de negociações. No entanto, a complexidade do conflito torna esses esforços desafiadores. O papel dos Estados Unidos é particularmente delicado, já que sua relação com Israel é histórica e fundamental, mas ao mesmo tempo, eles precisam manter uma postura que não prejudique suas relações com o Líbano e outros países árabes da região. As conversas, portanto, giram em torno de um equilíbrio difícil entre apoiar a segurança de Israel e garantir a estabilidade do Líbano. A França, por sua vez, tem buscado uma abordagem mais equilibrada, dada a sua proximidade com o Líbano e sua forte presença histórica no país. A pressão sobre Paris é para garantir que as negociações não favoreçam um lado em detrimento do outro, mas em vez disso, promovam uma solução justa e duradoura. As negociações de cessar-fogo, no entanto, não são simples. O Hezbollah, com seu apoio popular no Líbano, e a resistência de Israel em retirar suas forças completamente sem garantias de segurança, tornam a mediação extremamente complexa. Ao mesmo tempo, a comunidade internacional, com o auxílio dos Estados Unidos e da França, pressiona para que ambas as partes aceitem uma solução que, ao menos, possa ser um passo em direção a um futuro mais pacífico. No entanto, as tensões continuam altas, e a questão permanece: será que a mediação internacional será capaz de fazer as partes se sentarem à mesa e alcançar um novo cessar-fogo? O Hezbollah, sempre fiel à sua linha dura contra Israel, rapidamente reagiu ao fim do cessar-fogo com declarações inflamadas e uma retórica de resistência. O grupo acusou Israel de violar o acordo de trégua, alegando que a presença das tropas israelenses no sul do Líbano e as incursões aéreas e terrestres israelenses são uma violação direta dos termos que haviam sido estabelecidos. Essa acusação é parte de uma estratégia bem estabelecida do Hezbollah para fortalecer sua imagem como defensor do povo libanês contra a agressão israelense, especialmente diante da opinião pública local. Essa narrativa de resistência é uma ferramenta poderosa para o Hezbollah, pois reforça sua base de apoio no Líbano e em outras partes do mundo árabe. Eles sabem que, para muitos libaneses, o grupo representa uma forma de defesa contra uma ameaça externa. E a retórica de defender a terra ressoa profundamente com aqueles que se sentem ameaçados pela presença de Israel na região. Em suas transmissões, como as que passaram pela Al-Manar, a emissora do grupo, o Hezbollah mostrou imagens de manifestações de apoio nas ruas, com pessoas carregando bandeiras do movimento e fotos de combatentes mortos, criando uma atmosfera de unidade nacional contra o inimigo comum. No entanto, essa retórica não é apenas interna. Ela também tem um apelo para o público árabe em geral, tentando reforçar a ideia de que o Hezbollah é o único grupo que se opõe ativamente à agressão israelense e à dominação ocidental na região. Isso coloca uma pressão considerável sobre Israel e suas forças de segurança, que estão sempre em alerta, esperando uma reação do Hezbollah, seja em forma de ataques de foguetes ou outras formas de ação militar. Enquanto isso, o Hezbollah segue construindo sua imagem como um guardião do Líbano, o que, em sua visão, justifica a continuação de suas operações contra Israel, independentemente dos acordos internacionais. Com o cessar-fogo rompido, Israel entrou em alerta máximo, intensificando suas operações militares na região fronteiriça. As forças israelenses começaram a realizar ataques precisos contra alvos estratégicos do Hezbollah, com foco em líderes militares e infraestrutura crucial para o grupo. A Força Aérea de Israel, IAF, e as unidades de inteligência trabalharam em conjunto para identificar os pontos de comando mais vulneráveis, buscando desestabilizar o Hezbollah e minimizar sua capacidade de retaliar. Esses ataques têm um duplo propósito. Além de enfraquecer a infraestrutura do Hezbollah, Israel também busca enviar uma mensagem clara de dissuasão para o grupo. Através de sua estratégia de represálias, Israel tenta desmantelar as operações do Hezbollah e evitar futuros ataques em larga escala. Em resposta, o Hezbollah tem prometido vingança,
criando um ciclo perigoso de ataques e retaliações que mantém a região em um estado constante de tensão. Israel, por sua vez, reforçou suas defesas, não apenas em terra, mas também em suas redes cibernéticas, temendo uma possível resposta do Hezbollah que poderia envolver ataques mais sofisticados. Esse aumento nos ataques não só reflete a crescente escalada entre os dois lados, mas também coloca a comunidade internacional em uma posição difícil, já que a situação na fronteira norte do Líbano pode ter implicações de longo alcance, afetando toda a estabilidade do Oriente Médio. No entanto, enquanto Israel intensifica suas operações militares, o Hezbollah continua a reforçar sua retórica, se preparando para um confronto maior. A tensão permanece nas alturas, com cada lado se preparando para o que poderia ser um conflito ainda mais devastador nos próximos dias. Com a escalada contínua entre Israel e Hezbollah, as potências internacionais, como os Estados Unidos e a França, começaram a intensificar seus esforços para tentar mediar uma nova trégua. O foco agora é evitar que o conflito se espalhe para outras áreas do Oriente Médio, o que poderia envolver diretamente outros países e tornar a guerra ainda mais abrangente. A presença dos Estados Unidos e da França na mediação é crucial, já que ambos os países têm interesses geopolíticos na região e podem influenciar as negociações de forma decisiva. A reunião de líderes políticos de Israel, Líbano e dos Estados Unidos resultou em discussões sobre a possibilidade de um novo cessar-fogo. Contudo, o caminho para uma nova trégua não é simples. As desconfianças mútuas entre os países envolvidos, especialmente Israel e Líbano, dificultam qualquer avanço. Israel, por exemplo, exige garantias de que o Hezbollah não usará o cessar-fogo como uma pausa estratégica para rearmar-se. Já o Líbano busca uma retirada completa das forças israelenses, algo que ainda não foi completamente atendido por Israel, o que torna a situação ainda mais instável. O papel da mídia internacional também se tornou um fator importante, uma vez que as notícias e as imagens da violência na fronteira norte impactam a opinião pública global. A pressão internacional para que haja uma solução diplomática tem aumentado, mas a cada novo ataque, a confiança entre os envolvidos diminui, tornando mais difícil o avanço das negociações. Se um novo cessar-fogo for alcançado, o que parece incerto no momento, será necessário garantir uma implementação rigorosa e uma supervisão eficaz para evitar o colapso novamente. O jogo de poder entre as potências internacionais e as partes locais torna essa mediação ainda mais complexa e imprevisível. Israel segue em alerta máximo, e o risco de uma escalada no conflito com o Hezbollah é cada vez mais real. Você acredita que o fim do cessar-fogo pode ser o começo de uma nova guerra? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar por dentro de tudo que acontece na região.